Bora saber em que pé anda a negociação entre Flamengo e Lucas Paquetá. O Edson Viana sabe tudo e conta pra gente. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Torcida rubro-negra em suspense, em compasso de espera por causa de Lucas Paquetá, jogador revelado aqui no Flamengo, que deixou o clube em 2018 para atuar na Europa. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, existe um entendimento entre o Flamengo e Lucas Paquetá para o retorno do jogador ao futebol brasileiro, mas a negociação é considerada difícil. O desafio é convencer o West Ham da Inglaterra, o atual clube dele, a liberar o jogador. O West Ham não vive um bom momento no campeonato inglês, está na zona de rebaixamento e conta com ele. Além disso, considera que o jogador tem um alto valor e ainda tem mercado no futebol europeu. O Flamengo estaria disposto a esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a 250 milhões de reais na cotação atual. Torcida do Flamengo querendo muito esse jogador de volta. E agora aqui, jogadores em trabalho já no Sub-20 para jogar amanhã contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, e o elenco principal se reapresentou ontem e começa os trabalhos aí para essa temporada. Um abraço a todos. Outro, Edson, e dá só uma olhada nessa meiuca aqui, titular do Flamengo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, pesadíssima já, né? O Lucas Paquetá é o alvo da vez para deixar esse meio mais forte ainda. Dá para imaginar esses quatro jogando juntos? O Felipe Luiz com certeza não só imagina, como sonha com isso. E a torcida do Flamengo também. Bom, já no Vasco teve reforço. Os torcedores do Flamengo pela manhã, segundo o jornal inglês, o The Guardian, Lucas Paquetá pode voltar ao Flamengo. Olha a foto do cara aqui. E o Benê já colocou. Vem, Benê. Vem. Fala, Benê. Busco no aeroporto. Tapete vermelho. Esquece, ué. Claro que vem. Vem muito. Vem muito. Então já vamos começar com essa resenha aí. Tudo bem? Boa tarde, Benê. Boa tarde, Tartá. Paquetá no Flamengo. Tá feliz? Tá animado com a possibilidade? Me conta aí essa possibilidade, essa chance, de onde surgiu esse assunto, Benê. Conta tudo pra gente. Vamos lá. Hoje o jornal inglês The Guardian, como você bem mencionou aí, trouxe a informação que o Flamengo abriu negociação para tentar a contratação de Lucas Paquetá, ou seja, o retorno. Para quem não sabe, Lucas Paquetá é cria das categorias de base do Flamengo e foi vendido ao Milan na ocasião, e agora o Flamengo está tentando o retorno desse jogador. E por que tenta? Porque o jogador já topou. Ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo fez uma proposta oficial, essa proposta é oficial, papel timbrado, enviado ao clube dele, ao West Ham, de 30 milhões de euros, com a possibilidade de mais 5 milhões de euros em metas, em bonificação. E agora o Lucas Paquetá aguarda o desfecho da negociação entre o Flamengo e o West Ham. A boa notícia para o Flamengo é, os empresários estão otimistas. A boa notícia para o Flamengo é, ele não está vivendo um bom momento lá no West Ham. Ele já queria sair, inclusive, na última janela de transferência. Facilita a negociação. Facilita demais. O Paquetá já disse que quer. E vem. É isso. É isso, ele quer, ele topa. Tem que convencer o clube inglês. Perfeito, é exatamente. E essa grana aí, o que você acha? Eu acho uma boa grana, levando em consideração, assim... Mas quanto eles pagaram no Paquetá? Eu confesso que eu não lembro na ocasião quanto eles pagaram. Porque o Lucas Paquetá, ele não sai do Flamengo e vai direto para o West Ham. Ele foi vendido na ocasião, inclusive pelas mesmas cifras, né? 30 milhões de euros mais 5 em metas. Na ocasião ele foi vendido ao Milan, em 2018. Então, enfim, ele pode retornar agora, depois de 8 anos no exterior, ele pode retornar. Ele passou também pelo futebol francês e atualmente está no futebol inglês. Lembrando que o Lucas Paquetá ele esteve muito próximo de ser vendido ao Manchester City, antes de acontecer a acusação, que ele acabou se livrando dessa acusação, envolvendo casa de apostas, enfim. E na ocasião, quem queria ele era nada mais, nada menos que o Pep Guardiola. E depois, por conta dessa suspeita, que ficou comprovado que ele não teve participação, tanto é que ele está podendo jogar normalmente, ele acabou não indo, não se transferindo. E lá no West Ham ele não está vivendo um bom momento, pessoalmente falando assim, né? Ele não está 100% feliz, ele já deseja uma saída. E aí agora surge
a possibilidade de ele voltar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, Flavinho, eu sou suspeito porque eu como torcedor, acompanhava o Lucas Paquetá desde os tempos de categoria de base e como jornalista eu peguei a transição dele base profissional. E eu lembro muito bem que Rueda, na ocasião, utilizava muito o Lucas Paquetá em várias funções. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá chegou a atuar com o Rueda como centroavante. De volante a centroavante. De volante a centroavante. E aí logo depois ele foi vendido, na época, assim, muita gente considerando os valores baixos, mas enfim, e agora seria uma baita contratação. Eu acho que superaria o Gerson, não só nas cifras, mas também assim, na grandeza da contratação. Porque estamos falando atualmente de um jogador de seleção brasileira e com uma qualidade absurda. Vene, jogaria onde? Amigo, esse aí é um trabalho para o Felipe Luiz. Eu acho que o Lucas Paquetá é titular na equipe do Flamengo. A qualidade dele é indiscutível. Agora, se vai dar certo ou não, não tem como eu dizer agora, Flavinho, porque é uma negociação difícil. Você negociar com um clube inglês é extremamente difícil, porque, teoricamente, dinheiro não é problema para eles. Mas eu acho que o fato do Lucas Paquetá já ter topado o projeto ajuda demais nessa negociação com o time inglês. O Tartar, acho uma boa também, o Paquetá no Flamengo, um cara que está pensando em Copa do Mundo, nível seleção brasileira. Futebol inglês a gente sabe que hoje entre os campeonatos nacionais é o mais forte do planeta. É um baita reforço para o Flamengo. Eu pensei diferente, Tartar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado meu por estar aqui com a gente. Boa tarde, meu amigo Vinícius Casagrande. É um baita jogador, né? A gente está falando do Lucas Paquetá, um jogador de seleção brasileira. Pode até discutir na seleção, mas num clube, né? Um clube, um refino técnico que muito ele tem. Muito bom, é bom de São bola. 8 anos, né? Não foi um jogador que bateu e voltou, não. Se manteve lá fora na Europa. Isso também carimba ele a uma prateleira mais acima. Cara e versátil. aquilo, aonde jogaria no Flamengo? É difícil, né? Mas como bem disse o Vene, isso é um papel do Felipe Luiz. É uma dor de cabeça boa para se ter. Né? O Flamengo que está aí ambicionando grandes coisas, precisa ter jogador desse nível. E é um cara que é criado na base do Flamengo, então um cara que conhece tudo de Flamengo, com toda certeza entraria nesse time aí e jogaria. A negociação é sim difícil, mas quando a vontade do jogador, né, já está tão explícita como é a do Paquetá, acredito que vai ter um desfecho final aí positivo para o Flamengo e para o Paquetá, que está louco para voltar para o Brasil. Ô, Tata, você que viveu lá dentro, né? Nessas situações que o jogador tem esse desejo, ele conversa mais com o empresário, desabafa, vai até o dirigente do clube também expor a vontade dele, isso acontece? Olha, normalmente esse papel fica mais para o empresário, até porque não se expor, não se expor tanto. Mas em alguns momentos, em algumas vontades tão grandes do próprio jogador, ele vai direto no presidente do clube. Ele vai direto no presidente, expõe a sua situação, coloca a questão, né, que em si ali, e aí o clube cabe ter um bom senso, analisar a situação e muitas das vezes eles acabam sim liberando o jogador. Ô Vene, o Paquetá joga em várias funções. É uma negociação que o Flamengo identificou carências, daquela que a gente vem comentando, que é um centroavante, ou uma questão de oportunidade do mercado, né? Às vezes a gente escuta o dirigente, tá fechado, então a negociação, o elenco tá fechado, depende, se pintar uma grande oportunidade. É o caso agora, é uma oportunidade que o Flamengo enxerga, mesmo não sendo uma necessidade, ou junta a fome com a vontade de comer aí? Eu acho que é muito mais a última opção que você acabou de mencionar, a fome com a vontade de comer. Por quê? O Lucas Paquetá é um jogador que ele pode fazer várias funções. O Flamengo perdeu recentemente o Gerson, que era tratado como coringa. Eu acho que o Lucas Paquetá ele chegaria para ser um coringa na equipe do Felipe Luiz. Alternar com a Arrascaeta. Perfeito. Segundo homem, joga de lado. Eu não vejo o Flamengo assim, tendo várias funções no meio de campo, aquele jogador para armar jogadas. O Arrascaeta ele joga muito mais como atacante atualmente. Quase um Hoje eu vejo um Carrascal fazendo mais versátil, essa função em campo. E o Lucas Paquetá ele poderia chegar e fazer essa função sem nenhum problema. Embora eu goste muito mais do Lucas Paquetá atuando como segundo volante. Eu acho que ele rende mais. Mas isso não quer dizer que se ele jogar como um 10 ali, um armador, ele não vai render nada. Pelo contrário. Repito, estamos falando de um jogador de altíssimo nível, uma qualidade absurda. Então, acho que depende muito mais de como o Felipe Luiz deseja utilizar o Lucas Paquetá. Mas tratar essa possível contratação como oportunidade de mercado, eu não vou tratar. Porque você tratar essa negociação de quase 35 milhões de euros como oportunidade de mercado, não acho justo. Seria uma contratação que, de fato, seria para agregar demais. Oportunidade de mercado é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a função de um goleiro que está chegando ao Flamengo. Essa daí foi a oportunidade
oportunidade de mercado. Agora, o Lucas Paquetá não é oportunidade de mercado. Eu acho que é uma contratação para qualificar demais o elenco rubro-negro, que para mim já é o melhor do futebol sul-americano. Ia ficar chato esse time do Flamengo. Vai ficar já difícil. é o campeão da América. Já tá sobrando aqui na turma. E vem o Paquetá para se juntar. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né, eles realmente estão colocando Então, um os nível dois. muito alto. E os outros clubes precisam criar estratégias também, né, já que não tem o mesmo poder, né, financeiro que esses dois clubes têm, para poder competir, né, com essas duas equipes que estão aí nas pontas, aí nas cabeças sempre. Eu ainda vi um papo que o Palmeiras quer só o Arias e o Montoro. O Palmeiras, imagina, chegando no Palmeiras. Não, o Almada, não. Arias, e o Almada, confundiu. O Montoro tá no Botafogo. Calma, torcedor botafoguense. Troquei aqui. O Montoro é o argentino que tá lá e o Almada que saiu. Tá um pouco encostado no Atlético de Madrid. Tem esse interesse que deixaria o time do Palmeiras também fortíssimo. Pau a pau ali com o Flamengo já é. Então, eu vejo essa contratação do Thiago Almada muito mais difícil pro Palmeiras do que propriamente o Lucas Paquetá pro Flamengo. Já, isso aqui Porque, já tem a vontade do jogador. assim, já embora tem muita gente trate o Thiago Almada como encostado, eu não vejo ele como encostado. Ele entrou num jogo contra o Real Madrid. Ele é reserva. Essa notícia que chegou da Espanha também, vamos com calma, né? Você tratar um Thiago E que Almada tá jogando? como encostado, ele tá jogando, ele tá entrando no segundo tempo. É totalmente diferente da situação do Lucas Paquetá. Inclusive o Thiago Almada chegou agora à Europa, o Lucas Paquetá já está há anos lá. Eu acho a contratação do Paquetá mais fácil do que propriamente a do Thiago Almada. E eu tô falando isso porque eu vejo muito torcedor rubro-negro pedindo a contratação do Thiago Almada como se fosse L-Foot. Lembra de L-Foot? Ah, beleza, eu tenho dinheiro, vou chegar lá, vou contratar. O jogador quer vir pra cá? Você lembra dessa, né? L-Foot você lembra, né? Mas o Thiago Almada ele não quer vir agora pro futebol sul-americano. Pelo contrário, ele tá lá na Europa. Tem um cara que tá vindo, hein? Drone do Vene Casagrande oficial. Fala nação rubro-negra. Somos do canal Fla do Povo e hoje trago uma notícia que está movimentando bastante os bastidores do Mengão. O Flamengo está em negociações avançadas com o jovem Breno Bada, uma das promessas mais comentadas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, a diretoria rubro-negra já deu passos importantes nas conversas e existe um grande otimismo para que o negócio tenha um desfecho positivo em breve. O nome de Breno Bada agrada muito à comissão técnica, principalmente pelo seu perfil moderno, intensidade em campo, qualidade na saída de bola e visão de jogo, características que combinam com o estilo de jogo que o Flamengo busca manter nas próximas temporadas. A diretoria entende que investir em um jogador jovem, com potencial de crescimento e possível retorno técnico e financeiro, é fundamental para manter o clube sempre competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. Nos bastidores, a avaliação é de que Breno Bada pode chegar para agregar opções ao elenco, aumentar a competitividade interna e, com o tempo, se tornar uma peça importante do time principal. Vale lembrar que o Flamengo tem se destacado nos últimos anos por fazer contratações estratégicas, mesclando jogadores experientes com jovens talentos. E essa possível negociação segue exatamente essa linha de planejamento. A torcida, como sempre, está dividida entre a ansiedade pela confirmação e a expectativa de ver mais um nome promissor vestindo o manto sagrado no Maracanã lotado. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando em silêncio, ajustando detalhes e buscando a melhor forma de fechar o acordo, sempre pensando no melhor para o clube. Se concretizada, a chegada de Breno Bada pode representar mais um passo importante no projeto esportivo do Flamengo, que não se quinteta apenas em competir, mas quer continuar vencendo títulos e fazendo história. E agora queremos saber a sua opinião. Torcedor rubro-negro, você aprova a possível contratação de Breno Bada? Acha que ele pode dar certo no Mengão? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros para ninguém perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e siga ligado no canal Fla do Povo para ficar sempre bem informado. Saudações rubro-negras!